Para Deus, nada é impossível. Ele pode intervir de maneira milagrosa ou natural. Vamos recorrer ao Senhor. Nesse milagre de Jesus e no milagre do novo nascimento, é uma prova que Deus pode fazer um milagre. Se Ele quiser fazer um milagre, Ele pode. E se você está precisando de um milagre, recorra a Deus. Porque se for a vontade dEle, Ele pode fazer. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O nascimento do Salvador de pecados. Em segundo lugar, a notícia do nascimento do Salvador foi recebida com incredulidade. Olha que coisa. Poxa, porque vejam, o texto não diz assim, mas como é que José soube que Maria estava grávida? José soube que Maria estava grávida porque foi ela que contou. Ela foi lá toda alegre e disse: olha, meu esposo, eu estou grávida do Espírito Santo. Quando ele ouviu essa notícia, ele desabou. Vamos ver aqui, versículo 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele não acreditou nessa boa notícia que o Salvador de pecados estava vindo através dela. Ele não acreditou. E olha que ele era um judeu que aguardava o Messias, que aguardava o rei de Israel. Mas quando ele recebeu essa notícia dessa forma aqui, ele disse não. Ele aí não acreditou na mensagem. Tanto é que ele não acreditou que ele resolveu deixá-la secretamente, né? Ela ia aparecer grávida, o pessoal ia pensar que ele foi o noivo, o marido fujão, né? As boas novas de salvação dos pecados, dadas por Maria a José, não gerou alegria, mas tristeza em José. Por motivo diferente, os pecadores que não querem deixar de pecar ficam abatidos com a mensagem da cruz. Sim, assim como José recebeu a notícia da gravidez e ficou triste, os pecadores, quando ouvem falar daquele que salva dos pecados, ficam tristes, porque eles não querem deixar o pecado, eles querem permanecer no pecado. É como a mulher de Ló, que não conseguiu deixar de olhar para trás, né? São aqueles que estão sofrendo de tristeza, porque não vão continuar pecando, né? Então, diferente, né, de José, recebe a notícia do Salvador, fica triste, os pecadores também agem assim. Para José, o relato da gravidez de Maria não era crível. Como é que pode uma mulher ficar grávida sem uma outra pessoa, sem um homem? Assim também, para muitos, a salvação pelo Evangelho é um absurdo, porque o Salvador teve uma morte horrenda de um malfeitor. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, o poder de Deus e sabedoria de Deus, né? Assim como José não deu para acreditar, os pecadores não acreditam que ele pode salvar aquele que morreu na cruz, porque a morte de cruz é uma morte horrenda, a morte de cruz é destinada a um infiel. Como é que um infiel, como é que um malfeitor pode salvar os homens, né? Então, esse paralelo que nós estamos fazendo de José e o Salvador. A incredulidade temporária do crente tem se revelado ao longo das Escrituras diante da palavra de Deus comunicada a eles. Interessante que José era um homem
justo, era um crente. E quando foi dito a ele que Maria estava grávida, ou Maria disse a ele que estava grávida pelo Espírito Santo, ele duvidou. Mas se você retroceder, muitos santos não acreditaram na palavra de Deus quando ouviram. Quando Deus foi a Abraão e disse que Sara ia dar à luz, Abraão riu. Sou velho, minha mulher é velha. Viva Ismael. Porque ele não acreditou. E Sara também riu, porque ela, ouvindo a conversa dos anjos ali com Abraão, disse: daqui a um ano veio e Sara dará à luz. Aí ela riu no coração, disse: eu sou velha, e meu esposo é velho, como é que eu vou ainda carregar? E riu, não acreditou. Então vejam que são homens de Deus e mesmo assim duvidaram, e José não ficou fora desse campo, né, da incredulidade. O próprio Zacarias, que foi no templo fazer a oferta, o anjo apareceu e disse: olha, Zacarias, ouvi a tua oração e sua mulher vai dar à luz, que seria João Batista. Aí ele diz assim: como é isso? Eu sou velho e minha mulher é velha, como que... você não acreditou? Vai ficar mudo até que isso se cumpra, não é? Foi um homem de Deus. Os discípulos também não acreditaram quando foram expulsar os demônios e os demônios não quis sair. Eles perguntaram a Jesus: por que não podemos expulsá-lo? Por causa da sua fé, porque vocês não creram. Os discípulos na tempestade ficaram desesperados com medo de morrer. Acorda, mestre. E o mestre repreendeu o mar e o vento, houve bonança e disse: vocês são tímidos, ainda não têm fé? Quando ele ressuscitou dos mortos, vocês lembram? Nécios e tardos de coração, para quem tudo que os profetas falaram, começando por Moisés, Salmos, falando. Os fariseus, que não eram discípulos, ouviram a palavra de Jesus e acreditaram, tanto é que botaram guardas ali para proteger o túmulo, né? Com medo dos discípulos roubarem. Então a gente vê aqui que, de fato, os crente verdadeiro, pode ouvir a palavra de Deus e não acreditar, como José ouviu e não acreditou. A incredulidade constante, porque essa incredulidade desses crentes foi temporária. Mas a incredulidade constante contra a palavra de Deus revela que somos incrédulos e não crentes, e, consequentemente, não poderemos entrar no paraíso de Deus. Então, tomemos cuidado. Se somos incrédulos continuamente em relação à palavra de Deus, isso significa que nós não vamos entrar, porque os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Não foi o caso desses personagens, que depois eles voltaram a crer, né? A incredulidade de José diante da notícia da comunicação da gravidez de Maria é a mesma da humanidade caída. Quando você conta o fato, a história do nascimento de Jesus, a gravidez dele, como se deu, as pessoas zombam, as pessoas riem, as pessoas não dão crédito, né? O não crer no coração e a decisão de deixá-la secretamente são as evidências de incredulidade de José. A incredulidade vai ser percebida pela atitude do indivíduo quanto ao que Deus disse. Ele ouviu e disse: olha, não há uma discussão entre José e Maria. Ele não discutiu com ela. Ele ouviu o relato dela e no coração disse: daqui não, eu não aceito isso. Ele disse no coração. Começa no coração. E como é que eu sei que ele não creu mesmo? Porque ele disse: vou deixá-la secretamente. A decisão